Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, dê seu like, seu dislike, comentem e vamos ao texto. Javé condena sacrifícios humanos. Porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Sangue de inocentes. Agora compare com esse texto. Nós lemos Jeremias 19:4. Agora vamos comparar esse texto que acabamos de ler com este agora, esse outro. Por isso diz o Senhor Jeová: Eis que eu, sim, eu estou contra ti, e executarei juízo no meio de ti aos olhos das nações. E farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais, e executarei em ti juízos, espalharei todo o remanescente a todos os ventos. Ezequiel 5, 8 a 10. Vamos voltar para o texto de Jeremias e vamos fazer uma análise. Jeremias 19, 4. O que esse texto quer dizer? Esse texto, o Deus hebreu aqui está condenando os hebreus porque eles estavam oferecendo seus filhos em holocaustos e sacrifícios aos outros deuses. Entendeu? Porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses. Tá vendo? O Deus hebreu está condenando os hebreus porque eles queimaram incenso aos outros deuses, ou seja, adoraram outros deuses, né? E, e deuses que eles nunca conheceram, nem eles, nem seus pais. Outra mentira, né? E os hebreus sempre adoraram outros deuses. Como é que eram deuses que eles não conheciam? Nem ele, nem seus pais. Isso é mentira. Mas, seguindo a mentirada do escritor, ele está dizendo que a queixa aqui de Jeová é porque os hebreus estavam adorando outros deuses que nem eles, os atuais hebreus, conheciam e nem seus pais conheceram esses deuses. Nem os reis de Judá. Mentira, os deuses de Judá adoravam esses deuses. Os reis de Israel também adoravam esses deuses. E, e encheram este lugar de sangue inocente. Como é que eles encheram este lugar de sangue inocente? Quando ofereciam vítimas sacrificiais, né, a esses deuses. E essas vítimas eram os filhos dos hebreus, certo? Sim, e aqui em Ezequiel, o Deus hebreu agora fala que ia trazer uma desgraça. Quando ele fala juízos, e juízos, quando o Deus hebreu fala nas passagens, ele se refere a trazer guerra, certo? Os julgamentos, o juiz desse Deus hebreu, eram através de guerras que ele gerava, que supostamente, né, ele diz gerar, por trazer outros povos que invadiam Israel. Então era esse juiz, esse tipo de juiz que ele diz que fazia. Então nenhum desses juízos que ele diz que vai fazer contra Israel, por eles terem adorado outros deuses e terem se afastado dele, né? Ele diz que vai fazer com que os hebreus, veja que ele fala que das tuas abominações. Essas abominações, como o texto bíblico se refere, é, se refere a, se refere, essas abominações dizem respeito às adorações dos deuses falsos, certo? Abominações é isso que ele quer dizer. Então, por causa disso, ele vai trazer esses juízos, que seria usado em outras nações para castigar os hebreus. Aí diz o que, é que vai acontecer? Os pais comerão a seus filhos, e isso é ele que ia fazer, viu? Olha o que ele diz? E farei em ti, é ele, Javé está dizendo, eu farei em ti, Israel, o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações, por causa de todas por causa das adorações que eles fizeram, né, para os outros deuses. Aí ele vai fazer isso, aí. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, Israel, e os filhos comerão a teus pais, Israel. E eu, Israel, eu executarei. Executarei está na primeira pessoa
na primeira pessoa do singular, do presente e do futuro, não é isso? Então, eu executarei em ti, Israel, juízos, ou seja, são julgamentos. E o que é esses julgamentos e juízos? É quando ele diz que trazia outros povos para matar os hebreus por meio de guerras, está entendendo? Espalharei todo o remanescente, ou seja, quando ele trouxesse essas guerras contra a nação de Israel, o que sobrasse, aí está falando, espalharei todo o remanescente. O remanescente é o que sobrasse. Depois que esses povos que invadissem Israel matassem um bocado de gente, então o que sobrasse deles, ele disse que ia espalhar a todos os ventos, ou seja, ia levar para outros cantos da terra. Se, no caso, seriam os exilados, né? Que geralmente um povo, quando invadia outro, matava um bocado de gente, ele pegava o restante, escravizava e levava para suas terras. Daí o Deus hebreu está falando aqui de que o remanescente ia levar a todos os ventos, tá entendendo? Ou seja, ser levados para cativeiro como escravos. Veja que maravilha de Deus. Esse Deus é demais, muito maravilhoso. Então, Javé condena sacrifícios humanos. Então, qual é o comparativo que nós vamos fazer desses dois textos? Veja que o Deus hebreu, no primeiro texto, ele condena os hebreus de terem ofertado aquelas pessoas, aquelas crianças inocentes, os filhos inocentes, aos deuses. Ou seja, o Deus hebreu reconhece que crianças são inocentes. Mas veja que contradição. Aqui ele fala que ia fazer coisa muito pior. Qual é a diferença de você condenar alguém que pega seus filhos e oferta a deuses falsos e de pessoas que pegam seus filhos e comem eles? Ou os filhos vão e comem seus pais? Quem é menos mal nessa situação aqui? Quem pega os filhos e adoram, ou quem pega seus filhos e os queimam diante de altares de deuses falsos, ou pessoas que pegam seus filhos e comem para eles mesmos, e comem eles. Veja, o Deus hebreu no primeiro texto condena as pessoas que estavam fazendo esses sacrifícios. E agora ele aqui está dizendo que vai fazer com que essas pessoas que faziam sacrifícios, que pegassem os filhos, desculpem, pegassem seus filhos e ofertar para os deuses, ele está dizendo que agora vai fazer com que os pais comam esses filhos. E os filhos que são grandes, né, lógico, né, vão comer seus pais que já são velhos. Desculpe. Veja que absurdo. Onde é que você vê justiça num Deus desse? Ele condena um crime e, por outra via, ele comete outros crimes e faz com que outras pessoas também cometam os crimes que ele supostamente estava condenando. Oferecer sacrifícios a outros deuses nada mais é que matar pessoas inocentes, né? É que os hebreus matavam crianças aos deuses, eles estavam oferecendo crianças aos deuses, eles estavam matando, assassinando pessoas inocentes a esses deuses. Estavam cometendo assassinato. Agora vem o Deus hebreu e diz que vai fazer com que os pais matem seus filhos para comer. E o que é isso que os pais estão fazendo? Assassinato. Em prol de quem? De um Deus novamente, que é ele. Veja que Deus ridículo, idiota, que foi formulado no Velho Testamento, bem como no Novo Testamento, né? Que acredita que o Deus do Novo Testamento seja o mesmo do Velho Testamento. Veja que tipo de Deus. Um Deus criminoso que comete crimes e faz com que outros cometam os mesmos crimes que ele aparentemente tá contra. Portanto, desculpe. Então, o que você consegue perceber? Eu já acabei de falar, né? Vou só repetir aqui porque está no texto. No primeiro texto de suposta autoria do profeta Jeremias, Jeová considerou um crime o que os hebreus faziam com seus filhos. Eles ofertavam seus bebês de peito aos deuses dos estrangeiros. Vocês podem ler a passagem, certo? Peguem a passagem inteira de Jeremias e vocês vão ver que é isso que eu estou falando.
É Jeremias 19:4. Leu todo o capítulo 19, leu o capítulo 18, 17, certo? Até onde eu falei. Aí vocês vão ter essa visão, vão ter a visão completa da passagem. E nada mais é que o que eu estou falando. Pois, no primeiro texto, de suposta autoria do profeta Jeremias, Jeová considerou um crime o que os hebreus faziam com seus filhos. Eles ofertaram seus bebês de peito aos deuses dos estrangeiros. Ele mesmo diz que eram deuses que nem ele nem seus pais conheciam. Jeová chamou aquelas crianças de inocentes. Vocês viram lá, né, que eu grifei, né? Até, né? E de fato, crianças são inocentes, pois que sequer ações podem lhes ser atribuídas. Crianças não têm ações que foram feitas para que elas possam ser acusadas ou criminalizadas de alguma coisa. Portanto, são inocentes. Porém, no texto de Ezequiel, vemos um outro Jeová. Sim, esse fragmento de texto, vemos Jeová praguejando contra os hebreus pelos mesmos motivos apontados por Jeremias. E no primeiro texto envolve adoração, no segundo texto também envolve adoração, porque ele diz que os hebreus fizeram abominações. Abominações são adoração a deuses falsos. Deuses pagãos, né, no caso, não deuses falsos não, deuses pagãos, né? Só que aqui, no texto de Ezequiel, Jeová diz que vai fazer com que os pais comam seus filhos e os filhos comam seus pais. Ou seja, ele condena um crime lá em cima, no texto de Jeremias, e aqui ele pratica o crime e incentiva outro crime. Você acha que tem sentido as palavras de um Deus idiota desse? Quando os pais sacrificavam os filhos aos deuses, Jeová os condenou. Agora ele condena aqueles que ele chamou de inocentes e fará com que os pais agora os comam. Está entendendo? Como alguém castiga inocentes? Como é que você castiga ou condena alguém que não tem culpa de nada? Veja, é a Bíblia que diz claramente que aquelas crianças hebreias são inocentes. Mas se elas eram inocentes, então por que Jeová supostamente criará meios para que os pais, de tanta fome que sentirão, ou que passarão durante cercos, né? Porque esses juízos envolviam cercos, né? O povo vinha, cercava a cidade, a pessoa ficava definhando lá, dentro da cidade cercada, não tinha como, os recursos iam acabando, então a pessoa ia definhando, ia passando fome e sede. Então, essas pessoas sentiam tanta fome que venham a comer seus filhinhos inocentes. Essas passagens só querem dizer uma só coisa. Elas retratam a forma como aqueles povos reagiam diante dos horrores que as guerras lhe causavam. A guerra, muitas das vezes, obrigava aqueles povos primitivos a comer seus próprios filhos e os filhos comer seus pais, quando a fome alcançava níveis insuportáveis durante um cerco ou sítio de guerra. Comer um filho era a coisa mais normal para um hebreu ou um cananeu em tempos de guerra. Esses povos não tinham nenhum apego para com suas crias. Vejam que eles ofereciam seus próprios filhos, ainda bebês sem nenhuma cerimônia aos deuses. O que significa que eles não teriam nenhuma cerimônia se precisassem comê-los se durante guerras não tivessem o que comer. Ainda há que se observar que a ira de Jeová não se deu porque os hebreus sacrificaram seus filhos. Está entendendo? A questão não era porque eles sacrificaram os filhos. O sacrifício não tinha problema nenhum. A lei do Deus hebreu tem um livro de Êxodo, Levítico e Números, recheadas de procedimentos que envolvem sacrifícios. Então o problema não era sacrifício. E o que era? Isso não era crime nem na concepção dos hebreus e nem na do Deus hebreu. Sacrificar não era crime nem para um nem para o outro. Mas qual era o problema? A questão foi que os hebreus estavam ofertando aquelas crianças, que eram seus filhos, a outros deuses, que não a Jeová, certo? Daí o motivo deles se sentirem enciumado e irado com aquilo. O problema era que os hebreus estavam ofertando a outros deuses e não a Javé.
O ato em si não era errado para ele, Javé, né? Mas a finalidade que se tornou errada em sua execução. Tá entendendo? A finalidade ali do sacrifício se a finalidade ou aquilo que os hebreus estavam fazendo, que era sacrificar seus filhos, fosse para Javé, não ia ter problema nenhum. Tá entendendo? Mas a questão é que é para outros deuses. Se aquelas crianças fossem ofertadas a Javé, não haveria mal algum. Aquele que sacrificar a qualquer Deus, a não ser tão somente a Jeová, sem falta será morto. Êxodo 22, 20. Tá vendo? Aquele que sacrificar a qualquer Deus que não seja Jeová, será sem falta morto. Esse que era o problema. Porque a lei dos Hebreus dizia que todo tipo de sacrifício tinha de ser feito para Jeová e não para outros deuses. Quem fizesse isso deveria ser morto. Quem fizesse isso o quê? Que pegasse seus filhos ou qualquer outro tipo de sacrifício e fizesse em nome de outros deuses, deveria ser morto. Entenderam? O que era a revolta de Jeová? Por isso que o texto abaixo diz que aquilo não havia subido ao seu coração. Mas o que foi que não subiu ao coração de Javé? Esse texto é usado pelos crentes, né, para dizer que Javé não gostava de sacrifícios humanos. Pobres criaturas, né? E edificar os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e a tuas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Aí o crente lê isso, aí imagina que Javé está dizendo que não autorizou os hebreus queimar seus filhos e suas filhas no fogo, e que isso nunca tinha subido ou chegado, ou ele ter pensado em, em fazer com que os hebreus sacrificassem seus filhos. Mas a passagem não quer dizer isso. A passagem quer dizer que não subiu ao coração de Javé que os hebreus fizessem aquele sacrifício para outros deuses. Está entendendo? O problema nas passagens, né, é que os hebreus não poderiam sacrificar a outros deuses, mas tão somente a Javé. E daí você encontrar diversas passagens essa ideia do Deus hebreu está condenando aquele sacrifício dos hebreus em nome daqueles deuses. Mas isso não significa dizer que se aqueles sacrifícios fossem feitos para Javé, ele ia rejeitar. No texto bíblico, nas passagens bíblicas, nós encontramos diversos exemplos de sacrifício que Jeová aceitou na maior, quando foi feito para ele. Simplesmente, Javé não mandou que os hebreus sacrificassem seus filhos a outros deuses. No Sinai, ficou estabelecido, como nós vimos lá, Êxodo 22, né? No Sinai ficou estabelecido que hebreu algum poderia fazer holocaustos a outros deuses, que não fosse a Jeová. Aqui é Êxodo 22, 20. Foi o que foi estabelecido lá no Êxodo, Aquele que sacrificar a qualquer Deus, a não ser tão somente a Jeová, sem falta será morto. Não poderia ser sacrificado nada a outro Deus, somente a Jeová. Lembre-se de que desculpe. Então, assim, com base em sua determinação no Sinai, que nós acabamos de ler, Jeová diz que não lhe havia ordenado fazer aquilo, tá entendendo? Assim, com base na sua determinação no Sinai, que é Êxodo 22, nós acabamos de ler, Jeová diz aqui em Jeremias que não havia subido ao coração que os hebreus fizessem aquilo, que não lhes havia ordenado fazer aquilo. Fazer aquilo o quê? Eles prestarem serviço sagrado a outros deuses. Lembre-se de que Jeová pediu o sacrifício de Isaac, justamente porque ele não via nada demais pedir para si vidas humanas. Se fosse errado, ele não pediria para ele. Se pegar Isaac e ofertar em sacrifício fosse algo errado, abominável, ele não faria, ele não pediria. Porque se fosse errado, a simples menção desse ato seria algo, vamos dizer assim, algo errado para o Deus hebreu. Tá entendendo? A simples menção de um ato que é próprio, que era comum dos outros deuses,
não poderia ser solicitado pelo Deus hebreu, se fosse errado. Mas não era, por isso que ele pediu Isaac em sacrifício, porque ele não via nada demais que um hebreu ofertasse vidas humanas para ele. Aí você poderia dizer, não, mas ele pediu, o texto diz que Java pediu, eu te fiz um texto sobre isso, pessoal. Java pediu é, Isaac em sacrifício, mas foi para um teste, não importa. Ele pediu para fazer um ato que era errado. Quer dizer, na concepção cristã, né? Sacrificar vidas humanas era errado. Mas Javé fez a mesma coisa que os outros deuses faziam. O que é que os outros deuses faziam? Pediam vidas humanas para serem sacrificadas em favor deles. E Javé fez a mesma coisa. É essa questão que nós temos de analisar. Não importa se foi teste, se não foi teste. E ainda que. Não vou entrar nessa questão porque eu já fiz um outro vídeo, né? Então eu vou deixar para comentar mais de forma profunda essa questão em um vídeo que eu terminei de fazer, certo? Bom, então, Jeová pediu uma vida humana. E quem fazia isso eram os deuses falsos. Tá entendendo? Então, se ele pediu da mesma forma que os deuses falsos, é porque ele não via erro em se tirar vidas humanas de, em favor dele, é lógico, né? O que era errado é os hebreus sacrificarem seus filhos a outros deuses. Bom, aí o crente poderia dizer, não, mas Jeová não aceitou o sacrifício, tanto que ele pegou, proporcionou uma ovelha. Mas por que não foi sacrificado? Foi porque ele não queria que o menino fosse sacrificado? O menino, o rapaz, Isaac? Não. Por quê? Porque a promessa de Javé de tornar Abraão fecundo partia de Isaac. Daí, o escritor, é óbvio, né? É, ter posto que Isaac não foi sacrificado. Mas não foi porque o Deus Javé é, é espetacular, não aceita sacrifício. Não, é porque a promessa de um povo fecundo e de herdar a terra dos cananeus foi feita na pessoa de Isaac. Tá entendendo? Foi feito na pessoa de Isaac. Por isso que ele foi poupado do sacrifício humano. Lembre-se de que Jeová pediu o sacrifício de Isaac justamente porque ele não via nada demais pedir para si vidas humanas. Javé, sob o pretexto de se apagar pecados, isso na concepção cristã, né? Também comeu o próprio filho na cruz. Né? Os cristãos também têm de ver esse detalhe, né? Quando eles falam que, não, Deus não aceita sacrifícios humanos, tal, tal. Mas Jesus foi um sacrifício humano. Jesus não representava o Cordeiro de Deus? Jesus não era a prefiguração daquele cordeiro que os israelitas ofereciam lá na época, na época primitiva deles? Jesus nada mais foi que um cordeiro. Era a prefiguração daquele cordeiro que eles ofertavam lá no passado. E esse cordeiro ia servir para aplacar a ira de quem? Os cordeiros lá na época lá primitiva de Moisés, de Abraão, eram ofertados para quê? Para aplacar a ira e o furor do Deus hebreu. E, e a morte de Jesus na cruz, que os cristãos em seus livros do primeiro, em seus livros no Novo Testamento falam que era um sacrifício, representava um sacrifício. A morte de Jesus serviu para quê? Para aplacar a ira do Deus hebreu. Então, o Deus hebreu se alimentou de quê? De um sacrifício humano também, na pessoa de Jesus. Então, isso é mentira, é uma outra falácia dizer que Deus não aceita sacrifícios humanos, certo? Como eu disse, tem várias passagens e adentra até no Novo Testamento, né, que se dá na pessoa de Jesus. A ideia do sacrifício de Jesus é baseada na ideia primitiva dos sacrifícios que os hebreus ofertavam ao seu Deus. Porque lá no Novo Testamento não aconteceu nenhum sacrifício, na verdade, né? Mas os cristãos
idealizaram aquela morte na cruz, que não tinha nada de sacrifício, porque sacrifício não era ninguém pendurado em cruz nenhuma. Sacrifício era jogar na fogueira e ver a carne queimando. Isso que era sacrifício. E não pegar uma pessoa, pendurar numa cruz ou num madeiro e esperar a pessoa morrer asfixiada. Isso não era sacrifício. Mas na concepção ridícula, idiota, daqueles que acreditam no Novo Testamento e nas ideias daqueles que o criou, diz que a morte de Jesus na cruz foi um sacrifício, à semelhança dos sacrifícios que eram ofertados na lei de Moisés. Entenderam, cristão? Sim, Jesus foi devorado pelo Deus hebreu. Por que eu falo devorado? Porque os bezerros, os cabritos, quando os hebreus sacrificavam, o Deus hebreu dizia que sentia o cheiro suave daquela carne queimando, do sangue, diz que adorava ver o sangue espargido sobre o altar. Então, o de Jesus também não foi assim? Assim, diga assim, não foi, ali não foi um sacrifício que os cristãos entendem? Então, da mesma forma, o Deus hebreu se saboreou daquela morte, sentiu o cheiro, o odor, né? Agradável chegando às suas narinas, ou seja, significando dizer que ele aprovou, aceitou aquele sacrifício. É como se ele estivesse se alimentando daquele sacrifício. Porque os sacrifícios que eram feitos, eles eram vistos como um banquete entre as pessoas e seus deuses. Era um banquete, sacrifício era um banquete, entendeu? Era um banquete de apaziguação do Deus para com aquelas pessoas que o adoravam. Por isso que eu falo que o Deus hebreu devorou o seu próprio filho lá na cruz. Porque ali não foi um sacrifício, segundo a concepção cristã. E vez que a crença cristã afirma que a morte de Jesus representou um sacrifício tal qual ao que era oferecido pelos hebreus no antigo Israel. Jesus foi comparado a um cordeiro. Lá em João não diz, né? O João Batista, quando vê Jesus, né, diz: Eis o Cordeiro de Deus. O erro dos hebreus, na passagem apontada por Jeremias, se caracterizava quando um israelita passava a ofertar qualquer sacrifício a outros deuses. Era aí que se constituía o erro do hebreu, e não no fato de sacrificar pessoas ou qualquer outro tipo de vítima. Não, o erro do hebreu, ou o pecado do hebreu, se dava quando ele ofertava em nome dos outros deuses. Por isso que já vai falar em abominações. Abominações, tá entendendo? Os cristãos não conseguem enxergar essa realidade. Quando lê o texto, quando leem o texto, né? Quando leem o texto, sobretudo de Jeremias, acham, acham que Jeová estava se revoltando com sacrifícios humanos. Eles não conseguem interpretar o que o texto quer dizer de fato. Você acha que um Deus que mandava matar crianças de peito, veja, esse Deus mandava matar crianças de peito, teria pudor em pedir vítimas humanas para ele? Você acha? Um Deus que mandava os hebreus invadirem povoados, cidades inteiras, e mandava matar o fio de espadas, crianças que estavam no peito das mães ainda, crianças que ainda estavam no útero da mãe ainda em formação. Ele, as passagens dizem que ele mandava tirar essas crianças de dentro do ventre das mães, ia matar todo mundo no fio da espada, você imagine? Esse Deus mandava matar crianças, velhos, idosos, aleijados, cegos, pessoas incapazes de reagirem, de manifestar um ato de autodefesa. Veja que Deus canalha, cruel. Aí você acha que um Deus desse ia ter pudor de pedir vidas humanas em sacrifício para ele? Se ele se igualava aos outros deuses, iria ser maior que os outros deuses? Se sentia ciúme quando os hebreus ofertavam essas vítimas a outros deuses, ele queria para ele, e não que fosse dada para os outros deuses. É óbvio que eu estou falando dentro do contexto, hein, pessoal? De novo, né? Vou falar, né? E cabeça de cristão é complicado, né? A gente fala dentro de um contexto, eles dizem, então você está dizendo que isso, então ele existe. Você acha que se um hebreu lhe ofertasse
seus filhos, ele o rejeitaria, caso o Deus hebreu ia rejeitar? Claro que não. Jeová aceitou a oferta de Jefté, estão lembrados? Jefté fez uma promessa a Javé em troca de um benefício. E ele fez uma oração lá, tal, e conseguiu o que havia pedido e cumpriu o que lhe era devido. Jeová aceitou a oferta de Jefté quando sacrificou sua filha para ele. Lembre-se disso. Esse Deus era um Deus tribal, um Deus primitivo. Lembre-se que ele era o Deus de Israel, ou seja, era o Deus daquele povo. Não era Deus de mais ninguém. Esse Deus era tão tosco quanto os outros deuses que ele dizia serem falsos. Como dito anteriormente, passagens desse tipo apenas nos revelam o modo de ser dos povos daquela época tão primitiva. A presença de seus deuses em seu cotidiano era algo que eles imaginavam. Só isso. Não tinha nada de Deus ali. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.